Muitas das vezes, mas muitas das vezes mesmo, você pergunta para você mesmo: por que as coisas não andam para mim, as coisas não dão certo para mim? Porque tudo que eu faço dá errado. Aliás, quando você faz, né? Porque tem muitas pessoas que querem que o milagre aconteça na vida dela, ela sem agir e sem tomar uma decisão na vida dela. E às vezes você pergunta: por que a minha vida não vai? Eu luto de um lado, luto do outro, mas as coisas não vai para mim. Escute bem. A Bíblia fala que uma certa vez o exército de Deus, o exército de Israel foi lutar contra uma cidade chamada Ai. Um A e um I, Ai. E a Bíblia diz que o exército de Ai venceu o exército de Deus, o exército de Israel, os hebreus. Porque existia no meio do povo de Deus um homem chamado Acã, que tinha roubado algumas joias preciosas e tinha escondido uma capa sacerdotal. Uma capa sacerdotal. E aí o povo de Deus, o exército de Deus, foi para a guerra. Lutar contra um exército menor do que o exército de Deus. E eles perderam a guerra. Eles perderam a batalha. Para um exército que era um exército que servia a deuses estranhos. A deuses estranhos. Servia aos espíritos malignos, idolatria. E o povo de Deus que servia a Deus perdeu a luta. Por quê? Porque Acã estava no meio desse povo de Deus para lutar contra os inimigos, mas ele tinha roubado, escondido a capa sacerdotal, que era intocável, não podia tocar. Somente os sacerdotes podiam tocar. E escondeu também joias, pratas, ouro, vamos dizer assim. E quando foi para a luta, perderam a batalha. Talvez você é uma pessoa que está vivendo como Acã. Você quer lutar em favor de Deus, você diz que luta positivamente, mas você tem algo escondido no seu coração. Talvez não seja uma capa, ou ouro, ou prata, mas seja uma avareza, soberba, ganância, prepotência, orgulho, materialismo. É isso mesmo que você está ouvindo. E às vezes você fala assim: meu Deus, eu faço tão certo, eu estou do teu lado. Acã também achava que estava do lado de Deus. Mas ele estava escondendo. Ele estava escondendo a capa e joias. Ouro. Talvez você fale assim, talvez você diga assim: olha, eu creio em Deus, mas você crê em Deus do seu jeito, assim como Acã. E o povo de Deus foi para a guerra. O exército de Deus foi para a guerra contra a cidade de Ai. O povo hebreus. O povo hebreu. O povo de Deus foi para a luta, para a guerra contra o exército de Ai, que era bem menor do que o exército de Deus. E perdeu a batalha. Ali morreu gente. Morreu homens de Deus ali naquela guerra. Porque tinha alguém no meio deles em pecado, fazendo de maneira errada. Talvez você é desses que diz assim, diz que está com Deus, está do lado de Deus. Mas às vezes você está fazendo errado. Você está fazendo errada. Por isso que às vezes você fala assim: eu luto, vou no médico, o médico não descobre a doença que está no meu corpo. Eu descubro. No nome do Senhor Jesus. A sua doença, as coisas que dá errada para você, é avareza, ganância. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Idolatria é você ter deuses
deuses estranhos no seu coração. Idolatria, irmãos, não é só imagem de escultura, não. Quando você é apegado a dinheiro, e o pior, pouco dinheiro. A Bíblia diz que isso, avareza, é idolatria. Idolatria é você adorar outros deuses. Tem pessoas que fazem do pouco que ela tem uma idolatria, um deus na vida dela. Não paga nem o trabalho dela idolatrar o pouco que ela tem. Nós não devemos idolatrar nem o muito, nem o máximo. Aliás, nós não devemos idolatrar nem Deus. Deus nós temos que adorar. Até porque a idolatria, ela mata. Ela leva as pessoas a tirar a vida dos outros, a fazer coisas pecaminosas. Que a idolatria é uma doença espiritual. Afinal de contas, atrapalha muitas pessoas. Tem pessoas que idolatram a igreja, o sistema, o costume. Né? No dia que ela não vai na igreja, para ela o dia não foi bom. Ou seja, ela é movida, a igreja é como se fosse um combustível na vida dela. Não é nem Deus. Ela idolatra um pequeno salário mínimo. Aliás, ela idolatra até 10% do que ela ganha. Até porque ela não devolve. Porque é apegado a coisas materiais. Então muitas doenças, câncer, e sintomas de AVC, de infarto, enfermidade, depressão, ansiedade, tristeza. Isso vem de idolatria, de avareza, né? Você vê que as pessoas, elas dão ouvido à palavra de Deus quando favorece a ela. Mas quando a gente fala que na Bíblia também fala da lei da semeadura, a lei da semeadura, da oferta, ela já muda de assunto. Ela finge que não escutou aquela mensagem, porque tocou na avareza dela, tocou na idolatria dela, tocou no Deus dela. É isso mesmo que você está ouvindo. Por isso que você faz tudo para conseguir vencer e não vai. Alguns tomam até remédios controlados para depressão, para ansiedade, para pressão alta. Você sabe que tem coisas, pressão alta, que isso vem do sistema nervoso também. Por quê? Porque ela se sente uma pessoa insegura. Se sente uma pessoa insegura. Então eu digo para você uma coisa. Você vai viver muito tempo assim, se você não fazer uma análise na sua vida. Se você não fazer uma reflexão na sua vida. Eu tenho a plena certeza, meus irmãos, que se você fazer uma análise na sua vida, Deus, através do seu coração, vai mostrar para você aonde você precisa mudar. E o pior é que muitos dizem assim para pessoas assim: olha, você vai vencer na vida. Muitos falam assim: você vai vencer na vida. É ou não é? Isso é complicado, gente. Isso é complicado. Então deixa eu dizer para você aqui: cuidado. Cuidado com soberba, avareza, prepotência, ganância, materialismo. Cuidado. Que aonde chegar esta mensagem, que chegue um pensamento diferente para você, uma maneira diferente de você analisar, uma maneira diferente de você agir. Que Deus abençoe a sua vida, derramando tudo de bom no seu coração. Amém? Que Deus lhe abençoe, que Deus te ilumine, no nome do Senhor Jesus. E as pessoas, tem muitas pessoas que sabem aonde elas precisam mudar.
Tem pessoas que sabem aonde elas precisam mudar. Essa é a verdade. Que Deus abençoe você. Muitas das vezes eu digo que tudo que você vive, ao contrário daquilo que você deseja, é porque você não procura desapegar do materialismo. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. A pessoa que é apegada a bens materiais, ela é idólatra. Ela é idólatra. Isso atrapalha, vai atrapalhar a vida dela. Vai impedir de Deus trabalhar em favor dela. Essa é a verdade. Que onde chegar essa mensagem, que chegue paz, alegria e felicidade. Chegue tudo de bom na vida daqueles que ouvir esta palavra e levar a sério o que ela vai ouvir. Deus abençoe.